bem, bom dia a todos. Meu nome é Sérgio Giacomello, sou servidor da Secretaria Municipal de Esporte de Campinas, e em nome da Secretaria, o secretário, o senhor José Abrão Júnior, gostaria de agradecer a de todos. Nesse momento, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Vanin, diretor de esportes da SMEL, conversar um minutinho com vocês. Fernando, por favor. Obrigado, Serginho. Bom dia a todos. De agradecer todo mundo que acreditou nesse projeto, que começou com alguns meses atrás, quando veio a pandemia. Agradecer também toda a equipe da Secretaria de Esportes, professores, coordenadores, que se empenharam e acreditaram nesses cursos online. Foi um aprendizado para a gente desde o começo, a gente não sabia se ia ter grande adesão, e no fim das contas a gente viu que teve resultado positivo, mesmo porque o trabalho foi feito a várias mãos. Então, quando todo mundo se une, o resultado sempre vem. E seguindo essa trajetória de agradecimento, de vitórias, a gente vai lançar um terceiro bloco de cursos. Serão dessa vez 13 cursos com várias temáticas, seguindo a linha do esporte, seguindo a linha também da questão de preparação física, assuntos relacionados diretamente à prática esportiva, mas também com outros, como psicologia esportiva, direito desportivo, entre outros. Acredito que vai ser também bem proveitoso a todos. O link é igual para quem já se inscreveu, é praticamente igual. Esporte Online Campinas, estão abertas ainda as inscrições só na sexta-feira, e a partir a gente tem aquele mesmo limite de 100 pessoas e tudo mais. Quem quiser replicar essa informação para o pessoal que está realmente com essa vontade de absorver boas informações aqui da Secretaria de Esportes, que dessa vez a gente tem muitos parceiros também, não só os professores de educação física nossos, possa replicar essa situação, só alertando para que as pessoas que queiram mesmo fazer os cursos e se inscrevam, e que estão se inscrevendo, que efetive a sua participação. Estamos recebendo muitas inscrições, porém, de praticamente só 60% participa. E como a gente tem uma limitação de 100, muitas pessoas podem ficar de fora. Então, é mais ou menos isso. Estamos encerrando o segundo bloco nesse curso do Anderson. Sexta-feira a gente abre a inscrição do terceiro. Espero contar com todos. Espero que isso daí seja muito proveitoso, não só para vocês que estão absorvendo o conteúdo, mas um aprendizado para a gente que está oferecendo esses cursos. Tá bom? Agradeço a todo mundo. Muito obrigado e bom curso. Valeu, Serginho. Muito obrigado, Fernando, aí pelas considerações. Gostaria também de agradecer aqui a presença do professor Marcelo Bandiera, que, como nas duas últimas apresentações, ele vai ficar à frente aí da organização das perguntas, que devem ser realizadas pelo chat e serão respondidas ao final desta apresentação. Um lembrete a todos, né, que devem manter seus microfones e câmeras desligados durante toda a apresentação do curso. Estamos aí na última apresentação do segundo módulo do programa online de capacitação no esporte, hoje com o tema Exercício Físico e Sistema Imunológico, adaptação ao treinamento de força. A apresentação de hoje, ela é uma sequência, né, do que foi apresentado na segunda e na terça-feira pelo professor Anderson Marques de Moraes. Quem perdeu alguma dessas duas apresentações ou que quiser rever todas essas apresentações de todos esses cursos, desde o módulo 1, módulo 2, eles se encontram no YouTube da SMEL. O link está sendo disponibilizado aí no chat durante a apresentação, juntamente com o link para o registro da presença de vocês, tá? Então, ele é apresentado várias vezes, não se preocupem, quem acessou um pouquinho depois não pegou, vai sendo colocado aí durante a apresentação. Também eu estarei disponibilizando no chat links, né, são 3 links com os artigos que foram citados durante essas 3 apresentações.
Então, também, quem quiser mais informações com relação ao material que o professor estará utilizando aí durante a apresentação, pode acessar pelos links que eu vou disponibilizando no decorrer da fala do professor. Então, eu convido agora o professor Dr. Anderson Marques de Moraes para a apresentação de hoje. Bom dia, professor Anderson. Por favor, esteja à vontade para iniciar a apresentação. Bom dia, Serginho, professor Sérgio, né, mas a gente chama carinhosamente de Serginho, pela amizade. Bom dia, professor Marcelo, que eu também chamo de Marcelinho, amigos aí de muito tempo. Bom dia a todos que estão aí firmes e fortes, acompanhando um pouquinho do que eu penso aí, do que eu montei para a gente estar aqui discutindo sobre a questão do exercício físico e a influência dele no sistema imunológico, né? Então, estamos partindo aí para a nossa última conversa, né? Mas ela, com certeza, não se esgota aqui, porque existe muito conteúdo, existe muita coisa sendo publicada sobre o efeito do exercício, né? E é muito gratificante estar aqui com vocês de novo nessa manhã, para estar iniciando um novo bate-papo aí, para complementar o que a gente já vem conversando, tá bom? Vou aqui colocar a apresentação para a gente dar início, então. Importante, gente, a apresentação de hoje... o Serginho está compartilhando? Perfeito, professor. Jóia. A apresentação de hoje, gente, ela vai ser um pouco, acho que, mais condensada. Por quê? Porque quando a gente fala de sistema imunológico e exercício de força, basicamente a gente está falando do efeito que ocorre na musculatura. Então, os artigos que eu vi, o material que eu fui buscar para a gente poder estar conversando hoje aqui, muitos deles, que vocês já têm em mão, quem já acessou, já tem alguns em mão, eles falam sempre a mesma coisa, que é o que acontece quando ocorre o dano muscular. Então, eu trouxe para a gente aqui uma parte para a gente relembrar, né, fazer um pequeno resumo, né, da característica do treino de força, do que é força, de como ela age na musculatura, e depois apresentar alguns resultados, né, e aí a gente encerra com o que eu acho que é o principal objetivo, que é realmente as dicas, né, do que a gente pode fazer enquanto a gente estiver em casa aqui, o que nós podemos estar orientando nos nossos alunos. Com certeza eu não vou aprofundar aqui a questão de exercício de força, entrar em protocolos de treinamento, em como se faz e assim por diante. Acho que não é esse o tema, não é essa base que a gente propôs para esse curso, tá bom? Quem quiser depois falar alguma coisa sobre isso, eu tenho bastante material também, né, exercício de musculação, metodologias e tudo mais, para a gente poder estar discutindo, mas aqui eu vou me deter realmente ao objetivo nosso, que é o trabalho do exercício de força durante a pandemia, tá bom? Eu vou voltar um pouquinho aqui, porque eu acho que eu deixei a câmera ligada, e eu prefiro desligar, por quê? Porque a gente não corre o risco de ficar caindo, né? Então, só um minutinho aqui, eu vou desligar, vou compartilhar de novo, e a gente já começa. Muito bem. Vamos lá. Como é de praxe, né, eu vou me apresentar, mas na realidade eu já tirei a apresentação, porque a gente está aí há 3 dias conversando, né, mas a minha formação é Educação Física, sou licenciado em Educação Física pela PUC Campinas, sou funcionário aqui da Prefeitura, da Secretaria de Esportes Municipal de Esportes e Lazer, e tenho aí a minha área de pesquisa voltada mais para a parte de saúde da célula em relação ao envelhecimento e a parte do efeito do treinamento sobre a massa óssea e a geometria óssea. Muito bem. Primeira coisa que eu quero relembrar para vocês aqui
é uma coisa que a gente discutiu ontem, e eu acho ela muito importante, né, que é o quê? O efeito do exercício físico enquanto a saúde da célula no que se refere ao envelhecimento da célula, né? Então, é muito importante, por quê? Porque o exercício físico, ele faz com que a gente tenha alguns estímulos, certo? E esses estímulos, a gente viu que ele pode ser positivo e negativo, né? Não só no sistema imune, mas em outros sistemas também. Mas, de uma maneira geral, o que ele faz? Ele aumenta o comprometimento e a diferenciação das células-tronco, né? Que elas são liberadas durante o exercício. Isso, para a gente, traz algumas consequências, né? E essas consequências têm relação direta com as células. Então, se a gente pegar aí os vários tipos de células que tem no corpo humano, a maioria, elas têm efeitos benéficos, ou seja, elas aumentam durante o exercício, o exercício promove esse aumento, então ele ajuda, né, na manutenção da célula, na revigoração dessa célula, ou até na troca celular, certo? Então, isso é muito importante. Eu destaco aqui, né, que além das células que a gente está conversando, do sistema imune, da célula do músculo, a gente tem aqui uma célulinha, né, células, osteoblastos, né, e os osteoclastos, eles fazem parte aí do osso. Então, o exercício físico, a gente não comentou em nenhum momento aqui, mas ele é muito importante também na prevenção da osteopenia e da osteoporose. Enquanto a gente fala do aumento das células, né, da saúde dessas células, né, a revigorar essas células, o oposto ocorre com a célula adiposa. Então, né, tá marcando bem aqui em cima, bonitinho, né? E isso é muito legal, por quê? Porque a gente também viu que a gordura, ela tem um efeito inflamatório, um efeito pró-inflamatório, relacionado às doenças, o aparecimento de doenças, né? Por exemplo, diabetes, doenças crônicas não transmissíveis. Então, é muito importante. Então, dessa forma, o exercício físico, ela ajuda, certo? Na saúde da célula e na manutenção e sobrevivência, vamos falar assim, dessa célula. Já entrando no nosso tema de hoje, o que a gente tem? A gente tem aí o treinamento de força. O treinamento de força, ele é o mais utilizado quando a gente quer estar trabalhando o músculo, certo? Agora, o porquê trabalhar esse músculo, né? Vamos lembrar algumas coisas. O exercício físico, ele libera algumas citocinas. Professor Anderson. Oi. Por favor, interrompe a apresentação e retoma, porque ela saiu aqui, não sei o que aconteceu. Vamos fazer um teste aqui. O pessoal está colocando no chat, eu também estou observando aqui, achei que era só a minha tela. Tá. Interrompe a sua apresentação e apresenta de novo, vamos ver se ela volta. Vamos lá. Ela estava aparecendo e sumiu de repente. Tá aparecendo a tela, né? Está aparecendo só você falando, isso. Tá. Então, vou abrir de novo aqui, vamos lá, não tem problema nenhum. Algumas pessoas comentaram, outros estão dizendo que já voltou, não sei se foi alguma instabilidade aí da sua... Agora está aparecendo aqui, treinamento de força, que você estava. Está aparecendo agora aqui, eu acredito que voltou para todo mundo. Tá, eu vou retornar só na foto. O seu som sumiu agora, está bem longe. Alô? Isso, tá agora sim, perfeito. Imagem e som ok. Obrigado. Imagina. Então, eu estava conversando aqui sobre o efeito benéfico para a juventude, para a ressíntese da célula. A ressíntese não, né? Para a formação de novas células ou para que ela envelheça de uma maneira mais lenta e ela suporte a ação do trabalho que a gente tem. Então, o exercício físico, ele auxilia e muito nessa parte. E eu destaquei aqui a questão da célula de gordura, que ela é responsável pelo processo, por um processo pró-inflamatório que a gente tem. Então, eu estava trabalhando em cima desse slide.
Muito bem. Quando a gente retorna aqui, então, no trabalho de força, retomando o nosso raciocínio, o exercício, ele libera citocinas, que, no caso da musculatura, a gente chama de miocinas, certo? E essas miocinas, elas são responsáveis, né? Elas fazem uma sinalização para o sistema endócrino, e isso auxilia no quê? Por exemplo, na hipertrofia do músculo, na correção tecidual, ou seja, o dano tecidual, a gente vai lá e consegue resolver esse problema no tecido, certo? Existe um processo de regeneração, né? E, então, eu falei para vocês ontem que a musculatura, ela é um órgão, vamos chamar assim, que ele é autorregulador, certo? Então, ele consegue se autorregular e ele participa da regulação de outros sistemas também, certo? Então, o que mais que a gente tem sobre o treinamento de força? Bom, a gente tem que existem vários métodos, várias modalidades, né, que trabalham força. Então, a gente tem aí, o mais conhecido, o que mais se fala, é o do treinamento com peso, certo? Mas hoje a gente tem aí a questão das modalidades esportivas, né, que a maioria delas tem como base a força hoje, então é muito importante o desenvolvimento da força máxima. A gente tem aí o crossfit, o treinamento funcional, que são modalidades que, apesar de serem utilizadas há anos-luz atrás, né, quando você põe um nome diferente, todo mundo parece que é coisa nova, né? Mas o treinamento funcional, ele é funcional desde que o homem virou homem, né? O ser humano virou ser humano. Aí alguém chamou de treinamento funcional e todo mundo achou que era uma metodologia. Muito bem. Então, a gente tem aí, e a principal forma de desenvolvimento da força é pela contração muscular. Muito bem. A atividade da força, ela também não acontece de uma maneira única. Então, a gente tem várias, certo? Dependência da duração, que a gente chama de resistência. A gente tem a dependência da tensão, que a gente chama de força, certo? Nós temos aí um intervalo entre esses dois, né? Nós temos a velocidade da execução, certo? Ela é influenciada pela flexibilidade, pela coordenação neuromotora, certo? E aí a gente tem as derivações da força, né? Que são a força rápida e a resistência de força. Então, quando nós vamos fazer qualquer tipo de trabalho relacionado ao trabalho de ganho de força, nós podemos estar direcionando para o objetivo do aluno ou para a modalidade em questão, em que ela utilize ou a força máxima ou mais resistência, ou de repente uma potência, força rápida, ou uma resistência de força relacionada à velocidade, portanto, resistência de velocidade. Então, a gente tem algumas relações intercambiais, que aqui eu só estou relembrando com vocês, né, para a gente poder aliviar a nossa memória aí e lembrar algumas coisas. Então, a gente tem aí os tipos de força, né? Resistência de força, força máxima e força rápida ficam aí nos ângulos do triângulo, e entre elas a gente tem as relações de uma com a outra. A resistência de força rápida, a resistência de força máxima, a força explosiva e a força de partida. Muito bem, mas cada uma delas são dependentes de algumas coisas. Todas dependem da força máxima, porque quanto mais eu desenvolvo a minha força máxima, mais eu melhoro a minha resistência de força e a minha força rápida. E a força máxima, ela depende do quê? Da massa muscular da pessoa e da qualidade dessa massa muscular. Quando a gente fala da resistência de força, então eu falei que ela depende da capacidade da força e depende do metabolismo dessa musculatura. E aí, quando se fala de metabolismo, a gente vai conversar um pouquinho ali para frente sobre os tipos de fibra que compõem a musculatura. E a força rápida, ela depende da contração máxima, da capacidade de força, e da máxima capacidade de contração, que é o quê? A velocidade em que o estímulo
que chega no nervo motor, e esse nervo motor, como ele estimula as miofibrilas para que elas se contraiam. Tudo isso é treinável, certo? Alguns treinos são mais direcionados às capacidades neurais e outros mais às capacidades de metabolismo. Muito bem, só que existem alguns fatores que influenciam o desempenho da força. Então, eu trouxe alguns deles aqui para a gente estar conversando. A gente viu o tamanho do músculo, a fibra muscular, eu comentei para vocês, então temos as fibras rápidas, que são as fast twitch, e as lentas, slow twitch, né, o ST e o FT. O comprimento inicial do músculo, quando existe a ativação, ou seja, quando chega o sinal e a excitação muscular, o ângulo em que está a articulação e a velocidade de execução do movimento, certo? Então, aí tem uma tabelinha falando aí das características das fibras rápidas e lentas, né? Então, a fibra lenta ou vermelha é a tipo 1, a fibra branca ou rápida é a tipo 2, a gente tem a 2A e a 2B. Eu não vou ficar discutindo sobre isso aqui, mas eu destaquei alguns pontos, né? Que é a velocidade de contração, a densidade do número de mitocôndrias que ocorre, e é importante mitocôndria, porque ela exerce uma função também para o sistema imune, certo? E a concentração de hemoglobina e hemoglobina, que também tem a ver com o sangue e, portanto, com o sistema imune. Muito bem. Com relação ao tamanho do músculo, o que a gente tem? Nós temos aí algumas características, né, que eu estou colocando para vocês. Então, o número de miofibrilas, o tamanho do sarcoplasma, o tamanho e número das mitocôndrias, como é a vascularização desse músculo e o tecido conjuntivo. Então, veja que, dependendo da musculatura que a gente está mexendo, ela tem uma característica, bem como a velocidade de execução e o ângulo onde está ocorrendo o movimento. Então, tudo isso influencia o músculo, certo? Então, são características que a gente vai observar relacionadas ao músculo. Mas nós também temos características relacionadas ao quê? Ao sistema nervoso, certo? Que é por onde chega o estímulo. E aí a gente tem algumas coisas, que é a ativação do grupamento muscular agonista e a sua relação com o antagonista, certo? A inibição do grupamento antagonista, então, enquanto um está executando a ação, o outro está relaxando. Isso tem relação direta com a coordenação intra-intermuscular, certo? Mais com a intergrupos, né? Agonista, antagonista. Mas a gente tem uma sinalização intramuscular, que é nervo motor e as fibras que ele inerva, portanto, isso é intra, né? O nervo motor, quantas fibras ele vai contrair? O aumento da velocidade de condução e frequência dos estímulos, que vão chegar na musculatura, a coordenação intermuscular e a atividade dos musculares, como é que eles vão reagir ao estímulo. Veja que quando a gente trabalha isso, a gente está trabalhando a parte neural, né? Característica neural da força, certo? E a gente sabe, portanto, e aqui é um erro que acontece sempre, né? Os alunos normalmente perguntam, quem trabalha com academia, com certeza já passou por isso. O aluno chega lá, começa a fazer, você passa uma série básica para ele, de adaptação, né? Normalmente é isso que a gente chama, e o que acontece? Depois de uma semana, ele vem para você e ele fala que o peso está leve, então que ele já ganhou força, né, que ele já ganhou musculatura. Na realidade, não foi isso que aconteceu, na realidade foi uma adaptação neural, ou seja, ele se adaptou ao movimento, e quando o nosso nervo motor e a nossa musculatura, ela reage bem ao estímulo, e contrai adequadamente, a gente tem aí uma coordenação de movimento, e, portanto, a gente tem uma sensação de ganho de força, né, que às vezes as pessoas confundem com hipertrofia. Mas é importante dizer que os primeiros ganhos que ocorrem na força, elas estão relacionadas a fatores neurais e não a fatores musculares. A gente vê nesse
nesse slide que a hipertrofia, ela só vai ocorrer, né? A literatura fala que ela só ocorre após, provavelmente, 8 semanas de treino. E a gente também tem aqui 2 componentes que são muito importantes, né, na prevenção de lesão, e fazem parte do reflexo miotático, né? E aí a gente trabalha muito hoje com propriocepção, né? Principalmente na recuperação de atletas, de pessoas que tiveram algum tipo de lesão. Então a gente tem o fuso muscular e a gente tem o órgão tendinoso de Golgi. O fuso muscular, ele está ali dentro da fibra muscular, dentro da musculatura, e ele é responsável para contrair-se quando a musculatura está sendo muito estendida, né? Então, ele é um órgão responsável para que não ocorra um estiramento enorme na nossa musculatura. Em contrapartida, o órgão tendinoso de Golgi, ele está no tendão, e o que ele faz? Ele faz uma ação de relaxamento conforme ocorre uma tensão muito grande na musculatura, né? Então, o grande papel desses 2 é o quê? É fazer um ajuste da tensão necessária para que a gente consiga superar a barreira que a gente está querendo superar, no caso de um treinamento de força, uma proteção contra uma tensão excessiva ou um estiramento excessivo, certo? E equalizar a força contrátil das fibras musculares. Então, eu já vou adiantar para vocês que, apesar de não atuar diretamente com o sistema imune, eles atuam na prevenção da lesão, certo? E isso é muito importante para a gente, enquanto educadores, na orientação do treinamento de força. Relacionados ao tipo de força, o que a gente tem? A gente tem a ação, a função, a força externa e o trabalho, certo? Então, o que nós temos aqui? A ação concêntrica, a função é a aceleração, a força oposta externa é menor, e o trabalho a gente chama de positivo. Nada que vocês já não conheçam. A excêntrica, desaceleração, a oposição externa ela é maior, e o trabalho a gente chama de negativo. E aí a gente tem a isométrica, que é de fixação, não existe força externa oposta ou ação de força externa oposta, porque existe um equilíbrio, né? Ela é igual, e o trabalho ele é nulo. Por que eu estou colocando isso para vocês? Né? Se a gente analisar esse gráfico aqui, nós vamos observar aqui a questão da velocidade de execução, né? E a tensão da carga num trabalho que passa de concêntrico para excêntrico. Então, a gente observa que existe uma menor carga, certo? Uma menor velocidade, e aqui a gente pode ter uma maior velocidade e uma maior carga também numa ação negativa, certo? E uma estabilização na ação isométrica. O que é importante a gente observar aqui? Que na ação excêntrica é onde ocorre o maior dano muscular. Então, olhando aí a literatura, dando uma olhada nos artigos, a maioria deles falam que é na ação excêntrica onde ocorre o principal dano muscular. Então, já de cara, eu vou falar para vocês o seguinte: se a gente está querendo uma ação hipertrófica, e a hipertrofia, um dos estímulos é a gente ter um dano muscular, eu tenho que trabalhar a fase excêntrica também. E na maioria das vezes o nosso aluno, o que ele faz? Ele faz a força na ação concêntrica e a hora que vai para a ação excêntrica, ele faz o relaxamento da musculatura. Ou seja, a gente está perdendo trabalho, certo? O estímulo ele tem que ser na ação positiva e na ação negativa. E na ação negativa, como a gente viu no slide, nós conseguimos carregar mais peso, né? Você consegue descer com 200 quilos, mas você não consegue subir com 200 quilos, né? A ação de frear, ela ocorre com maior grau de força, né? Com maior grau de estímulo, de peso. Então, aí pode ocorrer um dano muscular maior, por isso. E aqui, só para
acabar nosso resuminho aqui, os tipos de força que a gente tem, isotônica, isométrica, isocinética, né? Aí, os níveis de repetição que estão colocados aí e os intervalos, eu não vou ficar comentando em cima disso daí, mas é importante saber que na literatura a gente encontra muita variação do número de repetições, do número de séries e do intervalo entre as repetições e séries, certo? Isso depende do protocolo que você está utilizando e do autor que você está seguindo, ok? Mas tá aí só para a gente relembrar que, de certa forma, força máxima menos repetições, resistência de força mais repetições, nos intervalos de resistência menos tempo, nos intervalos de força de recuperação mais tempo. Bom, e aí eu trouxe para vocês aqui um artigo que ele fala o quê? Então a gente vai entrar agora na relação do sistema imune com as células, né? Do sistema esquelético com as células. Então ele faz aí uma conversa entre a ação esquelética e o que isso afeta o sistema, as células do sistema imune. Então, se a gente observar aqui essa figurinha, não se impressione, porque eu vou descrevê-las para vocês, a gente tem aí, basicamente, a descrição do que acontece quando ocorre um dano muscular. Então, vamos lá. O A e o D, certo? Ele é uma situação, ele está sinalizando aí uma situação de dano muscular agudo, ou seja, seria durante ou logo após ao treinamento de força, certo? Como é que esse dano ocorre? Ele ocorre por um estresse mecânico, né? Exercício físico, por exemplo. Mas ele pode ocorrer pela ação de endotoxinas, né? Por sinalização de gordura saturada, né? Que pode vir por diferentes vias, por ativação de alguns fatores de transcrição, né? Que podem aí levar a uma secreção de outros fatores relacionados a musculaturas, como quimiocinas e mediadores não proteicos, certo? Mas, basicamente, para a gente aí, o AIO dele está sinalizando que teve uma lesão, um dano muscular aí. O que acontece de sinalização? O nosso sistema sinaliza, né, para os neutrófilos e monócitos saírem da circulação sanguínea, então aí é a fase B, certo? E eles são recrutados e entram dentro da musculatura para combater o quê? A inflamação que está instalada pelo dano muscular, ok? Então, é isso que acontece. Ocorre uma sinalização, certo? O sistema circulatório leva os neutrófilos e monócitos pelo sangue para dentro da musculatura, e ali o que eles vão fazer? Aí é a fase Czinha ali que está, ó. Ali eles vão se juntar com as outras células imunes, né? Então a gente está vendo os monócitos, os neutrófilos, os macrófagos, vão se juntar a outras células imunes que já estão na musculatura, né? O termo que está sendo utilizado ali é residindo, né? Morando dentro da musculatura, e vão levar a uma resposta inflamatória aguda. Ou seja, eles vão aumentar essa inflamação, eles vão provocar uma inflamação. Lembra que a gente viu que o efeito do exercício físico, o primeiro é pró-inflamatório, então aumenta a inflamação para depois ter o efeito anti-inflamatório, certo? Então, essa resposta inflamatória aguda, ela é necessária para a liberação de alguns patógenos, né, que vão aí estar sendo utilizados na reparação do tecido, certo? Que é a setinha verde que está indicando aí, ok? Se a sinalização ela não está ocorrendo de forma adequada, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir eliminar essa inflamação. Então, ela de pró-inflamatória, ela vai virar crônica, certo? Que é a setinha vermelha. Isso daí é muito comum em pessoas que têm o quê? Resistência à insulina. Então, mais uma vez aí, pessoas com tecido adiposo alto têm uma ação pró-inflamatória já instalada em exercício de força também, que, se não for bem sinalizado pelo exercício, pode levar a uma inflamação crônica, ok?
Mas qual o benefício do exercício? O benefício do exercício é que depois da inflamação pró-inflamatória, a gente tem a ação dos agentes anti-inflamatórios. Se a gente lembrar aí, a IL-6, a IL-10 principalmente, né? Que elas vão agir também nessa situação. Se essa inflamação crônica persistir, o que pode acontecer nessa musculatura? Por exemplo, ela vai fibrosar. Então, uma das consequências do dano muscular, onde o sistema imune ele não consegue suprir fazer o que ele precisa fazer, é o quê? O aparecimento da fibrose muscular, ok? Então, a gente tem aí, né, os desenhinhos, e vamos para o outro. Esse outro artigo, ele fala o quê? Ele fala como é que a ação da inflamação no sistema muscular, ela reage às células satélites. Por que eu coloquei aí? Porque as células satélites, elas são as responsáveis pela reparação do tecido muscular quando ocorre o dano, ok? Então, elas participam na reestruturação do tecido. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico onde fala a ativação, que seria ali a excitação para a liberação das células satélites, que ocorre durante o exercício de força ou logo após. Vejam que aqui, o que a gente tem? A gente tem a M1, se vocês lembrarem, M1 e M2 é o macrófago 1 e macrófago 2. O 1, ele é responsável pelo IL-6, né? E o 2, pelo fator de necrose tumoral. Ops, travou aqui o meu. Fator de necrose tumoral. Esse aqui, pró-inflamatório, esse aqui ele é pró-inflamatório, mas ele é anti-inflamatório também. E a gente tem aqui em cima o FAP. O que é FAP? São células progenitoras fibroadipogênicas, né? Então, são células na restauração do dano muscular, mas o controle adequado, ou seja, tem uma o que acontece? Elas vão provocar a fibrose, certo? E então a gente tem aqui, ó, o quê? Como é que ocorre essa relaçãozinha, né? Quando ocorre a resposta aguda, certo? O que acontece? Acontece uma sinalização para a liberação das células satélites, certo? Ocorre um estímulo das células progenitoras fibroadipogênicas, certo? Para que elas vão trabalhar no reparo do dano muscular. As células satélites, elas vão trabalhar com proliferação e diferenciação, que está aqui, ó. Então, elas vão aumentar o seu número e logo depois elas vão trabalhar com a diferenciação. O que significa diferenciação? É quando uma célula começa a se juntar com outras células para trabalhar de uma certa maneira. Ou seja, um exemplo bem simples. As células musculares, elas trabalham diferente das células cardíacas, que trabalham diferente das células pulmonares. Então, cada uma tem a sua especificidade. E como elas adquirem essa especificidade? Através do fenômeno da diferenciação, ok? E o que acontece aí, então? O desequilíbrio de macrófagos ali do M1 e do M2, quando eles estão em níveis desequilibrados, certo? Isso aí aumenta a inflamação crônica, certo? Então, ocorre um trabalho prejudicado das células que são necessárias para o reparo do dano muscular. Isso daí traz para a gente uma situação pró-fibrótica, que é o quê? O aparecimento da fibrose na musculatura, o que não é interessante para a gente. Muito bem. Com relação a esse slide aqui, eu trouxe, já que a gente conversou, né, apareceram perguntas sobre trabalhos com idosos ontem, então eu trouxe aqui esse estudo
que fala da adaptação muscular e sistema imune para indivíduos idosos, né? Muito interessante esse estudo aqui. O que foi possível observar? A primeira coisa, que em idosos, o trabalho de força, ele aumentou o IGF, né? O IGF, o que ele é? Ele é um hormônio, né? É uma proteína, desculpa, produzida pelo fígado, né? Que é uma resposta ao hormônio de crescimento. Então, ele tem um papel também importante no crescimento muscular. Então, veja que a relação entre essa proteína e os macrófagos foi uma relação positiva, ou seja, houve aumento da proteína, enquanto aumentaram-se também os macrófagos por fibra, ou seja, houve um aumento na proteção do sistema imune, certo? Aqui a gente vê que depois do treinamento, olha, do período de treinamento de força, houve um aumento da força em até 70%, né? Coincidindo com o aumento de macrófagos por fibra também. Ou seja, o exercício físico para a pessoa idosa, ela promove liberação de proteínas relacionadas ao crescimento ali da musculatura, IGF-1, por exemplo, ela aumenta o número de macrófagos, ela aumenta a força dos macrófagos. Então, um efeito positivo tanto para o sistema imune quanto para o que os autores concluíram? Que os resultados sugerem que os macrófagos podem ser regulados pelas citocinas durante o exercício, que no caso da musculatura são as miocinas, né? E fornecem fatores de crescimento, IGF-1, que promove a adaptação das células e fibras musculares, o que leva a ganhos de força. Olha que trabalho bacana, né? Tá aí o professor Sérgio, ele vai colocar para vocês o link onde está esse artigo, ok? E esse último aqui é mais para as pessoas que gostam de treinamento de força mesmo, né? Treinamento de força relacionado a ganhos de força. O que é esse trabalho aí? Os autores, eles quiseram investigar o efeito do treinamento com restrição vascular, com restrição do sangue, né? No sistema imunológico e na fisiologia, certo? E aí a gente vai ver o que eles fizeram aqui. Então, veja, eles pegaram dois grupos, um grupo de pessoas não treinadas, ou seja, que não faziam treinamento específico de força, e pegaram um grupo já treinado. E eles fizeram a coleta de vários marcadores bioquímicos para saber como é que seria a adaptação do exercício crônico, né? Então, agudo, eles fizeram em uma sessão de treino só, sobre o sistema imunológico e esses marcadores bioquímicos. Então, a gente pode ver aí que, resumidamente, o comportamento, certo? O comportamento da frequência cardíaca para os dois grupos, tanto treinados quanto não treinados quanto treinados, tanto antes quanto depois, foram parecidos. Ou seja, a relação de frequência cardíaca com restrição, trabalho de força e restrição vascular, ele promove alterações da frequência cardíaca iguais para indivíduos treinados e não treinados. E houve um aumento dessa frequência cardíaca para ambos os grupos no pós-treino, ok? Com relação à percepção subjetiva de esforço, veja que eles utilizaram um índice aqui, que é o de Omni, que é o mais utilizado para avaliar a percepção de esforço em treinamento de força. Eu vou falar dele para vocês um pouquinho à frente, tá bom? Mas aconteceu a mesma coisa, né? Antes, mais baixo, uma sensação, uma percepção de esforço maior depois do exercício. Então, a relação de comportamento do sistema cardiovascular, cardiorrespiratório e a percepção subjetiva de esforço foram iguais nos dois grupos. Bom, com relação aos níveis de lactato, a gente observa o mesmo comportamento.
Então, níveis basais, né, níveis baixos de lactato antes do exercício, e níveis altos, ó, até bem altos, né, para cima de 10 milimol no sangue, após o treinamento. Então, foi um treinamento realmente exaustivo. E aqui a gente tem a creatina quinase, né? Veja que a creatina quinase, eles marcaram, ó, antes, 2 horas depois e 24 horas depois, e para alguns indivíduos, nos 2 grupos, ainda a creatina quinase ela se manteve alta, um pouco alta no sangue. Então, o que a gente pode resumir disso daí, né? Alguns microtraumas que são induzidos pelo exercício, eles realmente dependem da carga de treino, certo? Então, da intensidade e do volume do treino, certo? Onde ocorre uma ruptura da matriz extracelular, certo? E da lâmina basal do sarcolema, ou seja, ocorre um dano muscular. Isso vai resultar do quê? Da liberação do sangue de proteínas intracelulares, né? Pode ter lá mioglobina, pode ter a LDH, que é a lactato desidrogenado, que é o que está aparecendo aí para a gente nesse estudo. E com relação ao sistema imune, o que a gente teve? Aqui nesse primeiro gráfico, olha, um comportamento diferente, um comportamento igual para indivíduos não treinados e treinados. Então, os dois reagiram iguais ao treinamento, ó. A gente observa que a tendência está igual, porém, os indivíduos não treinados, eles mostraram glóbulos brancos, né, células de glóbulos brancos no sangue, em todos os momentos, maiores níveis do que os indivíduos treinados. Com relação aos neutrófilos, isso aqui ficou bem interessante, olha. Por quê? Porque a gente acabou de ver que os neutrófilos, eles saem da corrente sanguínea, se juntam lá com os neutrófilos que estão dentro da musculatura e vão agir lá para provocar inflamação para que a gente consiga reparar o dano muscular. O que acontece? A gente tem já pré e pós-teste, né? Ou seja, efeito agudo mesmo, índices maiores em indivíduos não treinados, certo? E quando a gente vai para 2 horas e 24 horas depois, principalmente em 2 horas, ocorre um maior nível de neutrófilos em indivíduos não treinados. Isso mostra para a gente que a inflamação provocada desse treinamento em indivíduos não treinados é maior, ok? Então, existe um maior número de neutrófilos ali, uma resposta maior de inflamação em indivíduos não treinados. Com relação aos linfócitos, veja que isso já não acontece, ó. O pós-treino já está equilibrado entre os dois, ou seja, não tem diferença, e a diferença aqui é mínima entre eles, certo? O que sinaliza aqui, eu esqueci de falar, quando a gente fala aqui o joguinho da velha, é a diferença entre o grupo treinado e não treinado, certo? Quando a gente vê o asterisco, é a diferença do primeiro momento para o segundo momento, ok? E assim por diante. Então, aqui a gente observa que, apesar de ser baixinho aqui, está ocorrendo uma diferença entre os grupos, certo? Treinados e não treinados, e isso mostra para a gente que a adaptação ao treino de força, ou seja, você já estar treinado, certo? Promove uma melhora do sistema imune e, portanto, a inflamação instalada, ela parece ser menor. E com relação aos monócitos, a gente também observa a mesma coisa, né? Não existe entre o comportamento. Eu não estou falando diferença entre momento 1 e entre 2, eu estou falando de comportamento em relação ao grupo treinado e não treinado. Eles reagem da mesma forma, mas, aparentemente, o sistema imune, ele reage com menos intensidade em indivíduos treinados.
o que se sugere aí é que eles já ocorre uma certa adaptação da fibra muscular ao tipo de exercício e, portanto, o dano muscular pode ser menor. E aí a gente tem a questão... Puxa, acho que eu me confundi, gente. Deixa eu só voltar uma coisa aqui. Esse trabalho aqui, ele foi só em cima de treinamento de força. Peço perdão a vocês. Eu achei que era do treinamento com restrição vascular. É o treinamento de força que seguiu esse parâmetro. O treinamento com restrição vascular é esse aqui. Peço perdão a vocês, me confundi. Com relação ao treinamento com restrição vascular, vamos retomar então. O que acontece? A gente teve aqui 3 grupos de treinamento. Treinamento com restrição vascular, treinamento com baixa intensidade, portanto, resistência, e treinamento com alta intensidade, portanto, força. Como é que foram as reações de cada tipo de treinamento com relação às respostas imunes? Então, dos leucócitos, a gente observa que o treinamento com restrição, né, do fluxo sanguíneo, ele promoveu maior deslocamento de leucócitos para dentro da musculatura, certo? E posteriormente para o sangue. Isso aí mostra para a gente o quê? Que a inflamação provocada durante o treinamento com restrição, ela é mais alta do que a restrição pela resistência, que está aqui, e a restrição da resistência, que está aqui, e a restrição do treinamento de alta intensidade. O que isso aí está falando para a gente? Está mostrando para a gente que quando a gente inibe a circulação sanguínea, isso promove na musculatura maior inflamação, certo? Mas da onde estão vindo esses leucócitos? A gente está isolando a circulação, mas a gente tem todo o sistema imune, leucócitos, fagócitos, macrócitos, eles estão estocados não só no sangue, mas em outros sistemas. E ali está sendo apenas local, né? Então, o que a gente tem aí é uma alta mobilização de leucócitos, dependendo da intensidade. Então, a gente tem maior com restrição de fluxo, um pouco abaixo em intensidade alta, treinamento de força, e o treinamento de resistência com menor intensidade. Mas, se a gente observar o desenho, né, esse desenho, a gente pode ver o quê? Que o comportamento ele é igual em relação ao início, ao meio e ao fim do exercício e a recuperação, ok? O que muda é o número de mobilização de leucócitos. Quando a gente vem aqui para os monócitos, o que acontece? A gente já tem uma resposta diferente dependendo do treinamento. Isso aqui fica interessante, né? Por quê? A gente observa que no treinamento com restrição, certo? Ele se mantém estável durante todo o treinamento. E ele só vai elevar após 30 minutos do término do exercício. Enquanto que o exercício com menor intensidade e resistência, né, ele tem uma maior liberação, né, e depois uma queda, e o exercício com maior intensidade, a gente tem também praticamente o mesmo comportamento no início do exercício do que com restrição de fluxo, e depois uma pequena elevação e queda posterior, enquanto com restrição ocorre o aumento significativo até 24 horas. Isso daí mostra para a gente o quê? A restrição do fluxo de sangue local, ela inibe a participação dos monócitos durante a execução do treinamento na musculatura e, portanto, no sangue, certo?
Então, os leucócitos que estão vindo aqui, eles estão saindo de órgãos diferentes e da própria musculatura, ok? Enquanto que os monócitos são mais dependentes do quê? Da ação do sangue, da resposta da circulação. E os neutrófilos, olha lá como é que está o comportamento. Basicamente, o comportamento ele segue uma linha igual para os 3 tipos de treinamento. Também segue uma linha igual com relação ao tipo de exercício que está sendo executado. Ok? Então, o que está mostrando para a gente? O treinamento com restrição do fluxo de sangue, ele consegue mobilizar mais leucócitos para neutralizar o dano muscular, para provocar ali a inflamação, a pró-inflamação e solicitar o reparo do dano muscular, do que os monócitos, certo? E os neutrófilos também respondem da mesma maneira que os leucócitos. Bom, e aí a gente tem os linfócitos também, né? Eles respondem como? Da mesma maneira que os neutrófilos, né? Então ocorre uma elevação, e aí a gente tem a liberação da CD4 e da CD8, que a gente viu que fazia parte da ação pró-inflamatória dos macrófagos. Veja que ocorre também, ó, para todos os 3, né? A sinalização de liberação para reparo do dano muscular e para atividade pró-inflamatória. Por que eu estou repetindo sempre pró? Porque aqui é a ação do sistema imune logo que está acontecendo o dano muscular. Então, é um efeito agudo. A gente não está falando do efeito crônico, tá legal? Mas a gente tem aí uma ação, portanto, do sistema imune frente ao exercício com restrição muscular, muito importante, relacionado principalmente aos linfócitos, aos neutrócitos, certo? Onde a gente tem maior níveis de concentração deles atuando nessa atividade pró-inflamatória. E aí, eu trouxe para vocês agora guia rápido, né? Para a gente já caminhar para o nosso finalzinho da palestra, um guia rápido sobre as coisas que a gente pode observar. E existe benefícios do treinamento para melhorar a aptidão muscular, portanto, para melhorar a nossa aptidão física. Benefícios para a saúde. Então, vários autores falam que determinados níveis de força estão associados ao risco ou não de você ter comprometimento cardiometabólico significativo, certo? Mas a maioria deles atuam na sua melhora. A segunda coisa, já está comprovado que o treinamento de força age no sentido de menor risco de mortalidade de todas as causas de doença, ou seja, a gente já está respondendo aí, o que antes achava-se que era só exercício aeróbio, hoje sabe-se que treinamento de força também atua na prevenção e no risco de morte. Existem, né, uma característica de dose-resposta, ou seja, de estímulo e resposta a esse estímulo, que vai afetar a musculatura e, portanto, o aumento do nosso nível de aptidão muscular, ok? Então, é muito importante o nosso conhecimento sobre os limites que a gente vai trabalhar, tanto de intensidade quanto de volume, para que a gente consiga fazer com que o nosso sistema responda melhor, a nossa musculatura responda melhor a esse estímulo e melhorar a nossa ação de dose-resposta. Outra coisa é que a gente tem sempre que trabalhar periodicamente com exercícios de resistência, exercícios de força, né? Então, antigamente era muito comum a orientação de exercício aeróbio para pessoas idosas. Hoje a gente sabe que o idoso ele precisa de músculo, né? Para ele conseguir fazer as atividades do dia a dia, ele precisa de músculo. E você melhorando essa capacidade muscular, você com certeza aumenta a atividade metabólica
e você vai levar também a uma diminuição, uma melhora da sua composição corporal, você vai levar a uma melhora do consumo energético e, portanto, você vai ajudar na questão aí do sobrepeso e da obesidade, certo? Principalmente pessoas com pré-diabetes, pré-hipertensão e hipertensão ou diabetes. Então, a gente pode dizer que o treinamento de força, ele também pode auxiliar no combate à síndrome metabólica, e a gente associou nesses 3 dias aí a questão da síndrome metabólica com o efeito inflamatório do sistema imune, certo? E a reação ao sistema imune. Outra coisa, a gente sabe da importância da musculatura para a saúde óssea, gente. Então, a contração muscular, né, o efeito da tensão da musculatura sobre o osso, ela provoca estímulos importantes nos osteoblastos e osteoclastos, né, que são as células de modelação e remodelação óssea, muito importantes para que a gente deixe a nossa ossatura saudável, certo? Isso vai fazer com que a gente consiga retardar ou até reverter pessoas que têm aí sarcopenia ou até osteoporose. E a gente também consegue melhorar pessoas que têm aí uma questão de osteopenia, né? Isso está claro para a gente, né? E se a gente consegue melhorar tanto a parte óssea quanto a parte provavelmente a gente vai diminuir o risco de osteoartrite, o risco de qualquer outro distúrbio osteomuscular. Bom, e aí a pergunta que vocês devem estar falando, o Anderson falou um monte de coisa aqui, ele já até se confundiu nos dois artigos ali, mas qual a duração e o intervalo, né, que a gente pode utilizar? Bom, eu vou trazer aqui a orientação do Colégio Americano, né? Então, intervalo de descanso, 2 a 3 minutos, gente. Se você levar para um treinamento de força máxima, maior tempo, até 5 minutos, ok? Tem que entender que a hipertrofia, né, e a força, a gente precisa de uma resistência um pouco maior, ok? Então, o que se sugere? 60% a 80% de um RM. Eu estou usando o Colégio Americano, tá? Tem outros autores que trabalham com índices um pouco diferentes, tá? Para iniciantes, né, quando a gente vai trabalhar, então a gente pode trabalhar de 60% a 70%, ou eu colocaria até de 50% a 70%. Aí a gente está falando de um RM, então, portanto, eu estou retratando a exercício com peso, tá bom? Se você for trabalhar, já é uma pessoa experiente, já treina, aí você vai trabalhar com intensidades acima de 80%, certo? Normalmente, 8 a 12 repetições. 4 a 6 séries, aí dependendo do tipo de exercício e qual a característica da força que você vai trabalhar, se é resistência, se é hipertrofia, se é força máxima, se é potência e assim por diante, né? E aí você vai alterando intensidade e volume, ajustando a carga, a série e a repetição. E para pessoas que querem aí só resistência muscular, com poucas adaptações hipertróficas, trabalhar aí com cargas menores, né, 50% a 60%, e aumentar o número de repetições. Uma coisa interessante aqui que chama atenção é que se você vai trabalhar com musculatura grande, por exemplo, a panturrilha, né, então a gente sabe que a panturrilha ela é composta pelo sóleo, pelo gastrocnêmio medial e o lateral. Então veja que na mesma ação são 3 músculos que estão sendo trabalhados. Então, aí é uma percepção do Anderson, tá bom? Se eu quero melhorar a minha panturrilha, eu não posso fazer um trabalho de 1 a 5 repetições de força máxima ou de 8 repetições para hipertrofia. Por quê? Porque ali eu tenho 3 musculaturas sendo trabalhadas. Então seria interessante eu elevar esse número de repetições. Trabalhar aí para 10, 15 repetições com alto peso, para realmente gerar uma sobrecarga que mobilize essas 3 musculaturas e o maior número de fibras que as compõem. Quais os tipos de exercício que melhoram o ajuste muscular, né? Então, para a gente aqui,
saindo da área da academia e da musculação, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode trabalhar com peso livre. Alguns professores que já ministraram cursos antes que eu aqui da secretaria e trabalham muito melhor do que eu essa questão no seu dia a dia, adaptações de peso. Então, garrafinhas PET, pedaços de madeira, de ferro, qualquer coisa que você consiga transformar em peso, mas que você tenha o cuidado de pesá-lo, para saber se tem diferença ou não com relação ao peso. E se houver uma pequena diferença, ao se trabalhar, por exemplo, braço direito e braço esquerdo, que você faça séries pares com a alternância dos pesos, né, para que cada braço utilize o peso que está um pouquinho maior, um pouquinho menor, assim, causando o mesmo estímulo nos dois braços. A gente pode utilizar o quê? A gente pode utilizar o peso corporal. Eu acho que hoje, no momento de hoje, aqui de pandemia, o peso corporal ele nos traz uma grande gama de exercícios que a gente pode executar, certo? Então é muito importante, né? A gente já tem uma sobrecarga corporal que ela é suficiente para estimular a nossa musculatura e para causar uma adaptação de força, né? E algumas coisas, algumas tecnologias fáceis que apareceram, né? O TerraBand, né? Eu dava aula na Praça do Largo do Pará com tripa de mico, garrote. Hoje a gente tem TerraBand, a gente tem elásticos próprios para isso, que também podem ser utilizados e nos permitem a realização de N exercícios, tanto para grupos musculares grandes quanto pequenos, tanto unilaterais quanto conjugados. E aí o que a gente tem, né, é que a gente sempre faça a ação muscular concêntrica, mas não esqueça da fase excêntrica. Então aproveite o movimento como um todo, para que o estímulo seja melhor. Recrutar vários grupos musculares, né? Então, na medida do possível, trabalhar com grandes grupos musculares. E, se você está fazendo um trabalho com grandes grupos musculares de força, você pode colocar esse trabalho de força junto com o trabalho aeróbio, certo? Então, você adequaria aí o que a gente conversou ontem de alguns trabalhos, alguns movimentos aeróbios. Vou falar um básico do básico, um polichinelo, e depois eu vou trabalhar com burpee, que é aquele de saltar, agachar, jogar as pernas para trás e voltar. Então, a gente está conjugando aí um trabalho de força com um trabalho aeróbio, onde a gente está gerando um gasto calórico suficiente para poder estar trabalhando aí até na manutenção do peso. E sempre lembrar de evitar o quê? Desequilíbrio de peso corporal. Então, tomar muito cuidado, se você vai fazer um exercício com peso, e esse peso ele é único para os dois braços, por exemplo, uma barra, tomar cuidado para sempre trabalhar a força igual para os dois braços e não puxar mais do que um braço que o outro, né? E aí você vai aumentar esse desequilíbrio, o que não é interessante. E sempre executar o exercício usando a forma e a técnica correta. Ontem o professor Sérgio me indagou sobre a questão dos aplicativos de exercício e hoje eu vou reforçar a nossa fala de ontem. Mais do que fazer o exercício em casa, seja com pesos livres, seja com elásticos, seja com o peso corporal, o mais importante é executá-los da maneira correta. E ninguém melhor do que vocês para estar orientando os seus alunos como executar esse exercício sem que eles tenham alguma lesão. E aí, o que eu falei da escala Omni. Se vocês olharem a escala Omni, que ela é utilizada como uma percepção subjetiva de esforço, nada mais é do que uma adaptação o exercício altamente intenso no 10 e você vai ter o exercício extremamente fácil no 0.
Então, mesmo fazendo um treinamento de resistência com peso corporal, o que eu acharia o legal, o que eu gosto muito de trabalhar é circuito, né? Porque o circuito ele é divertido, né? Eu prefiro fazer 3 séries em forma de circuito do que 3 séries do mesmo segmento, do mesmo exercício, para depois passar para o outro, que seria o que a gente utiliza na academia. Eu acho o circuito um pouco mais divertido. Mesmo trabalhando com peso corporal, com elástico ou tudo mais, você pode usar a percepção de esforço para medir como é que está a intensidade do seu exercício, e aí fica a orientação da escala Omri, mas pode ser utilizada a percepção subjetiva de esforço também. E aí, algumas coisas para a gente poder estar falando é que existem alguns testes que eles podem ser utilizados para serem trabalhados, certo? Mas esses testes, eles seriam trabalhados de que forma? Eles seriam trabalhados relacionados ao desempenho da musculação, no qual eu não vou conversar com vocês. Então, eu já vou passar aqui para vocês, para a gente fechar a nossa conversa. Esse artigo falou, ele fez uma pesquisa sobre o número de acessos sobre treinamento físico em casa durante a pandemia. E olha que interessante. Social, né? Bastante acessos ali, 50, né? A gente está falando ali de temas relacionados, né? Não é acesso direto, mas temas relacionados à Covid-19 e ao treinamento físico. Então, o que a gente tem aqui? Aqui são temas relacionados ao treinamento e aqui a Covid. Veja que, depois de 30 dias, olha que interessante, depois de 30 dias que as pessoas estão dentro de casa, o número de acessos, ele se equiparava. Então, está todo mundo interessado em saber sobre o que é a doença Covid-19, mas também estão interessados sobre o que fazer em casa relacionado a exercício físico para não ficar parado e para a prevenção e até melhora do seu condicionamento físico. Isso é muito interessante. E aí, olha o que eles estão colocando como percepção de esforço para ser utilizado em casa. Nós temos aí, novamente, a escalinha de Borg, que é a CR10 que eu mostrei para vocês. E eu deixo aqui, por último, se vocês estão pensando em algum tipo de exercício, nesse artigo ele fala os exercícios que são recomendados pelo Colégio Americano de Exercício, certo? Que são aí exercícios realizados, em sua maioria, como eu falei, com o peso corporal, que eu não vou ficar aqui descrevendo cada um, porque eu acho que vocês têm aí competência para estar trabalhando com todos. Bom, por último aqui, dizer para vocês que o que estão falando hoje em dia é sobre treinamento de resistência e o que ele melhora tanto na parte muscular quanto na parte cardiorrespiratória, afetar positivamente a questão do combate ao aparecimento das doenças, né? E a gente já viu, discutiu bastante isso, que o exercício físico, então, afeta positivamente o nosso sistema imune, aumenta a nossa imunidade, promove alterações significativas no nosso organismo, que auxiliam no combate a várias doenças, e não só as doenças relacionadas a vírus, bactérias e assim por diante. E por último aqui, são as recomendações também do Colégio Americano. Se vocês entrarem na página deles, vocês vão poder acessar. Bom, eu queria finalizar minha fala aqui, agradecendo a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, responsável por esse programa, certo? É um programa muito importante, que eu achei fenomenal, né? Que está fazendo com que a gente se mobilize em relação à nossa área da educação física. Então, aqui agradecer ao senhor secretário Abraão, ao senhor diretor Fernando, certo?
Mas eu também gostaria de agradecer ao Marcelo e ao Serginho, que me ajudaram aí, o Marcelinho e o Serginho, que estão me ajudando aí na apresentação da palestra. Ok? E por último, já vou fazer meu agradecimento, aí já abre para as perguntas e a gente finaliza com as perguntas. Eu queria agradecer aqui aos professores que são responsáveis pelo programa e não aparecem nunca, né? Então a gente não fica sabendo, mas eles estão aí por trás, trabalhando para que a gente consiga estar aqui conversando com vocês e realizando essa palestra. Então a Renata, a Ana Paula, a Deise, a Ana Luísa, a Osmir e ao Marcelo. E tem aí as nossas páginas da Secretaria Municipal onde vocês vão achar aí todos os conteúdos que a gente desenvolve de programas da Secretaria, bem como que a gente tem desenvolvido com relação ao programa de capacitação. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor. Novamente aí uma apresentação bastante didática, no mesmo modelo que foram as outras. Eu estou acompanhando o chat aqui, tem algumas questões. Eu já vou passar a palavra para o professor Marcelo, para que ele possa fazer as questões, só lembrando a todos que eu já coloquei aqui no chat sobre o terceiro módulo, tá? O terceiro módulo do Programa Online de Capacitação no Esporte, só que o link vai ser aberto só na sexta-feira, dia 17. Então, vocês anotem aí, salvem o link, ou então depois vocês procurem na página da Prefeitura ou na página da Secretaria de Esporte, vocês vão encontrar lá também. Tá bom? Professor Marcelo, por favor. Bom dia, professor. Tranquilos? Bom dia. Bom dia. Professor, parabéns, e eu que agradeço você por mais essa parceria aí. Já são aí quase 30 anos de parceria, hein, professor? Faz tempo, né? Professor, vamos começar com a pergunta de um basqueteiro, do professor Ciro. Qual o treino é melhor para o sistema imune? Aquele com ênfase no estresse tensional ou com ênfase no estresse metabólico? Com ênfase no estresse metabólico. Boa pergunta. Por quê? O metabólico, o treino metabólico, ele vai também estimular, que a gente viu ali, as mitocôndrias, certo? E numa das conversas lá atrás, se eu não me engano, na primeira palestra, a gente viu que a mitocôndria, quando ela é estimulada, ela auxilia a troca de fornecimento de energia, mas ela também auxilia no estímulo do sistema imune e no combate da ação pró-inflamatória. Beleza. Depois tem uma pergunta do Alexandre Gomes. Tem um idoso... professor Alexandre? Tem um idoso lesionado no ombro. Se eu trabalhar caminhada com ele moderadamente, eu acelero a sua recuperação? Olha, aí eu vou falar o que eu acredito, tá bom? Eu acredito que sim, e vou dar aqui o porquê. Porque quando você aumenta a circulação sanguínea, e a gente viu aí que a maioria das substâncias, né, que relacionadas ao sistema imune, elas estão também na circulação sanguínea, e você tem uma ação inflamatória, mesmo que no ombro, você aumentando a circulação sanguínea durante uma caminhada, eu acredito sim que você pode ajudar na ação anti-inflamatória que está ocorrendo ali naquele local. O problema é o seguinte, quando você já tem uma ação inflamatória crônica, né? Então, quando o dano ele é crônico, e quando ele é no sistema muscular, a gente tem que lembrar também que o sistema muscular ele é composto do neurônio e do tendão. Então, aonde é essa lesão é na musculatura, ela é no tendão. Por quê? Porque se já é crônico, aí a gente tem que estar estimulando de outra forma
fisioterapia, né? Hoje existem vários aparelhos, vários protocolos aí que auxiliam muito nessa regeneração, que daí estariam acelerando essa regeneração aí, portanto, a cura desse indivíduo. Muito bom, professor. A Marli Blumer pergunta: Anderson, o que você acha no treinamento com idosos trabalhar em cima do tempo da execução de movimentos? Trabalho com um grupo grande de várias faixas etárias e coloco o tempo de 40 segundos a 1 minuto para a execução dos exercícios, pois assim cada um trabalha dentro do seu tempo e assim incluo a todos dentro do mesmo exercício e tenho muitos resultados. Concordo plenamente com você, Marli. Aí já tem um problema, e o Marcelo ele é bom nisso, ele poderia até falar mais do que eu. Existe uma orientação que a gente deva, quando a gente trabalha com um grupo específico, de que existe um número limitado que o profissional da educação física deve trabalhar com esse grupo. Tá legal? Eu não lembro aqui o quanto é. Eu acho que o Marcelo depois ele tá conversando comigo, ele está responsável pela fala aí, eu não sei se ele lembra. Mas, infelizmente, isso não acontece com a gente. Então, a gente trabalha com 50, 60, 30, e ali você tem hipertenso, você tem diabético, você tem obeso, você tem pessoa com osteoporose e tudo mais. Então, eu também acredito que você trabalhar por tempo de execução é melhor do que trabalhar por repetição. Por 2 fatores. O primeiro é esse que você colocou, porque aí cada um vai fazer o número de repetições e o número de repetições e até a série dentro desse tempo, né? Porque ele pode fazer 5 repetições, descansar mais um pouquinho, ele faz mais 5, e ele ainda está dentro do tempo do exercício, mas ele faz de acordo com sua capacidade. E o segundo é que você consegue otimizar o tempo de aula. Por quê? Porque se você trabalha com uma diferença muito grande de idosos, você vai ter ali o quê? Idosos que vão fazer 20 repetições rápidas e idosos que vão demorar um certo tempo para fazer repetições. O idoso que fez as 20 primeiras, ele vai ficar conversando com o outro e atormentando, porque ele não quer parar na aula, ele fica, né, o tempo inteiro querendo participar. E, enquanto isso, o idoso que tem ali um pouquinho mais de restrição de movimento, ele vai estar finalizando a série dele. Então, você vai causar, na sua própria aula, você começa a causar meio que um tumulto ali, de quem faz mais rápido começa a conversar entre si, enquanto quem faz mais devagar demora um tempo maior para finalizar a série, certo? Mas, de qualquer forma, eu acho que tanto um quanto o outro método, né, por repetição ou por tempo, ele é suficiente para estar trabalhando com o idoso, mas vai realmente caber ao professor o melhor uso, né, ou que ele mais se identifica para que ele consiga controlar melhor a sala e principalmente controlar o esforço do seu aluno. Bacana, professor. A restrição cabe bastante quando a gente trabalha com cardiopatas e hipertensos, né? Daí não dá para a gente ter o controle de todos quando o grupo é muito grande. Se todos estiverem com a saúde em condições ali, tiverem passado já por uma avaliação médica e física, aí vai mais da dinâmica do espaço, da estrutura que a gente tem. O Kleber aqui pergunta, professor, seria oportuno incluir avaliação física sistemática nos grupos de ginástica da SMEL? E se for oportuno, investir em que equipamento, como bioimpedância, dinamômetro, entre outros, para um acompanho longitudinal? Será que isso é possível ou interessante adotar essa estratégia de forma permanente? Olha, Kleber, a gente faz tempo que você está querendo fazer essa pergunta e realmente se deixou num momento que coube bem direitinho, né? Eu acho primordial a gente ter como avaliar os nossos idosos, certo? Não só os nossos idosos, mas os nossos alunos. Quem me conhece sabe que o que eu mais bato lá na faculdade, quando eu estou conversando com os meus alunos, é a questão da avaliação
do professor. Eu até vou comentar rapidinho aqui, agora a gente já está caminhando mesmo para um bate-papo mesmo. Por quê? Porque eu não acredito em prescrição de exercício sem avaliação, né? Eu não consigo entender você chegar para um grupo e começar a prescrever um exercício sem você avaliar esse grupo, certo? Então tem que fazer. Algumas avaliações, elas são mais tranquilas. Por exemplo, com idosos, a gente pode utilizar a avaliação de circunferências, né? Que elas são mais fáceis, mais rápidas. A maioria dos idosos, eles têm um acúmulo de gordura um pouco maior, então não é aconselhável usar adipômetro, né, para pegar a dobra cutânea. A gente utiliza fórmulas de circunferência. Alguns testes físicos, os mais simples, que dá para a gente também fazer. Agora, como a gente conversou aqui da questão da saúde da célula, e ela tem sido muito utilizada em pacientes idosos, e principalmente pacientes com câncer e HIV, seria interessante, se a gente tivesse uma bioimpedância, é um trabalho super rápido, é uma avaliação que dura 10 segundos, né? O duro é preparar o aluno para ela, mas se ele estiver preparado, o duro é 10 segundos. Aí a gente teria o quê? Já teria uma informação a mais para poder estar utilizando para a saúde desse aluno. O problema é o custo desse aparelho. Não problema para a prefeitura, mas o problema de se adquirir um aparelho desse. Ele custa hoje R$10 mil, né? Então, quem está interessado num aparelho de bioimpedância bom, ele custa R$10 mil. Mas eu acho que seria muito interessante. Talvez a gente vê quais são os mecanismos possíveis para se adquirir alguns aparelhos e utilizá-los, isso em todos os alunos, desde as nossas escolinhas até aos nossos idosos, e aí sim criar efetivamente até uma equipe de avaliação, se fosse possível, ou cada professor avalie o seu, não tem problema nenhum, e a gente começar a monitorar como está sendo efetivamente o ganho frente ao trabalho que está sendo executado pela secretaria. Para mim, isso é sinônimo de trabalho bem realizado. Professor, essa é uma pergunta minha, deve ser agora tranquila aí. Pensando na primeira aula, quando você vem, né, apresenta todo o sistema imune, fala sobre o processo da janela aberta e sobre os tipos de treinamento. E ali, pelos artigos, o treinamento concorrente parece que tem melhor resposta para o sistema. Falando das outras duas aulas sobre as adaptações, os exercícios aeróbicos e anaeróbicos, e hoje o treinamento de força. E sabendo que você gosta do circuito, pensando na intensidade, no volume, o que você hoje aí falaria? Olha, gente, eu pensaria que um treinamento legal para a gente prescrever para quem está em casa é sua, professor. Olha, eu sou fã de circuito, eu adoro circuito. O que eu colocaria para fazer em casa é um circuito com estações intercaladas entre estações que trabalhem o intervalado aeróbio de alta intensidade, então tentando elevar a frequência cardíaca ali, com resistência muscular localizada, né? Então vou bolar um aqui rapidinho, né? Então eu colocaria a primeira instalação polichinelo, segunda estação eu colocaria o abdominal. Terceira estação eu colocaria o gingado da capoeira, né? Pé para trás, pé para frente, mexendo os braços. Então, quem conhece capoeira aí, eu faria um gingado. Poderia até marcar no chão, né? Fazer uns pontinhos para estar tocando ali. Um gingado de capoeira, para executar aí numa alta intensidade. Num outro exercício, o burp, por exemplo. Eu colocaria um skipping na quarta, na terceira, primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta, um skipping. Na sexta, eu colocaria uma flexão de braço em 6 apoios. Na sétima, eu colocaria, ao invés do polichinelo lateral, eu colocaria um alternado. Então, estaria trabalhando coordenação. E na oitava, eu colocaria
um trabalho de meio agachamento ou a fundo, 45 graus, dependendo se a pessoa pode fazer ou não. E assim por diante. E monitorando 30 segundos de execução para cada um, ou até, se a pessoa conseguir, 1 para 1. 1 minuto de execução para 1 minuto de execução. Perfeito, professor. A última pergunta que eu faço aqui, assim que ele responder, professor, eu já passo para o Serginho para fazer as considerações, você fazer as considerações do Serginho também, né? A Marli pergunta novamente, o que você orienta para o treino em vídeo aula? Como direcionar para atender todos sem colocar em risco esses alunos? De novo, obrigado, deixo com vocês. Deixa eu ver se entendi. Orientação num treino, fazendo uma videoaula, é isso, né? Isso. E como direcionar essa aula sem colocar os alunos em risco? Basicamente, para mim, bom, primeira coisa que eu já vou falar aqui, agora eu vou levar para um lado mais informal, tá bom? A gente tem um projeto aí da prefeitura, onde os professores, eles estão também mostrando, fazendo videoaulas para serem feitos em casa, né? Tem uma aula melhor que a outra. E eu não fiz porque até agora eu não tive condição de fazer no sentido de condição física, né? Então eu estou tão sedentário que eu comecei a montar, eu falei, porque eu queria montar o circuitinho, para mostrar o circuito direito. Bom, eu fui fazer a primeira, eu não aguentei, então eu estou treinando para montar minha aula, né? Mas eu acho que quando se vai fazer uma aula, uma videoaula, o principal e o que se tem que tomar muito cuidado primeiro, o como você vai mostrar a execução do exercício. Por quê? Porque às vezes você está achando que você está mostrando o exercício, né, certo, mas você não consegue se ver, né? Então, a percepção, essa pessoa que está passando atrás é minha filha, tá, gente? A pessoa, se ela não tem uma percepção exata do seu corpo no espaço, talvez ela esteja mostrando o exercício errado. Então, para mim, é muito interessante a descrição do movimento como um todo, certo? Se puder citar ângulo, posicionamento e tudo mais, importante. O número de execuções, o tempo dessas execuções estarem escritos nos vídeos. Então, enquanto você mostra o movimento, você vai descrevendo o ângulo desse movimento e você vai descrevendo também por escrito número de repetições, de tanto a tanto, sempre colocar um limite, né, mínimo e máximo, e não trabalhar com um limite fixo. 3 séries de 15, ou 3 séries de 1 minuto. Não, vamos colocar de 2 a 4 séries, de 10 a 20 repetições, ou de 20 a 60 segundos. Por quê? Porque aí, se a pessoa não está conseguindo executar naquele fixo seu, ela tem um padrão em que ela pode começar no mínimo, e conforme ela vai se sentindo bem, ou seja, a percepção de esforço dela está indicando para ela que ela melhorou, ela se adaptou, ela vai aumentando esse tempo, ela vai aumentando essa repetição, ela vai aumentando essa série. Mas eu acho que isso é muito importante deixar claro numa videoaula. Acho que foi muito bom aí todas as perguntas bastante pertinentes. E eu tenho uma pergunta agora para finalizar, porque eu mandei lá no chat, mas acho que o Marcelo me boicotou, André, mas eu vou fazer, tá? Boicote. Pois é, então. É específica sobre o tema de hoje, que foi o treinamento de força, né? Eu observo, assim, durante todo esse tempo de educação física, já faz alguns, que o treinamento de força ele foi visto, né, durante muito tempo com ressalvas para vários grupos, como para crianças, para idosos, para obesos e entre outros, né? E os estudos atuais eles estão mostrando exatamente o contrário, que eles são exercícios altamente recomendados. Nós sabemos aí que existe um intervalo de tempo, né, entre os estudos que são realizados, os estudos sérios, na prática, para a grande massa. Aí, na sua opinião, você acha que o treinamento de força ele é a próxima bola da vez no trabalho da educação física para a população em geral? Olha, Serginho,
eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser o futuro. Por quê? Primeiro porque já existe uma saturação de mercado relacionada a treinamento de força, né? Então a gente tem aí academias, eu vou levar um pouquinho para a parte do marketing, tá bom, Serginho? Aí você me corrige se eu estiver saindo muito. A gente tem aí já academias, condomínios, tudo mais, e o grande problema é que, para nós, professores de educação física, o treinamento de força realizado principalmente em academias, em condomínios e assim por diante, ele é muito, eu vou dizer assim o termo, mas eu não sei se seria esse, ele é muito subutilizado, né? Por quê? Porque você chega lá na academia, você vê sempre as mesmas coisas. Chegou, período de adaptação, depois a gente vai fazer 3 séries de 15, aumenta para 3 de 20, aumenta para não sei o quê, mas eu acho que isso é muito pouco frente ao conhecimento que o professor de educação física deve ter para estar trabalhando com força, né? Então, respondendo a sua questão, eu acho que a gente só vai conseguir trazer para a nossa área uma otimização, ou seja, dar um boom no treino de força, utilização de força para a nossa área, se a gente melhorar muito o trabalho. Eu não estou falando que o trabalho é ruim, né? O trabalho ele é bom, existe, né, os ganhos e tal, mas eu acho que a gente tem muito mais a oferecer relacionado ao que se sabe de treinamento de força e do trabalho. Então, eu tenho um pouquinho de ressalva enquanto ao boom desse mercado, desse tipo de trabalho na nossa área, porque pelo que já se tem saturado, entendeu? Então, o nosso aluno, ele já sai, ele entra na faculdade, o primeiro estágio que ele vai receber é numa academia. Então, ele já está trabalhando com musculação, com treinamento de força, né? Então, é um mercado que, efetivamente, ele está saturado. Eu acho que cabe à nossa área ter inovações relacionadas a esse tipo de trabalho para que a gente consiga sustentá-lo da melhor maneira possível. Ou, senão, o que vai acontecer vai ser a substituição do profissional no local de trabalho por programas de treino, que é o que se já tem em algumas academias, né? Tem lá um profissional de educação física tomando conta de alunos, diversos alunos. Então, eu tenho meio receio quanto a isso, né? Mas com relação ao desenvolvimento do treinamento de força, ele, sem dúvida nenhuma, para a saúde, a gente vai descobrir muitas coisas boas ainda, e ele vai aumentar muito a qualidade do nosso trabalho. E aí, né, fechando a sua pergunta, se for para a saúde, no sentido de ganho, eu acho que vai efetivamente melhorar a nossa área de domínio, desde que não seja restrito à área efetivamente de treinamento com aparelhos apenas. Não sei se eu respondi, Serginho. Não, perfeito, exatamente isso. Eu acho que o que você coloca aí vem a reforçar essa questão da capacitação, né? Então, nós estamos tendo aí uma oportunidade com essa quarentena, na minha visão, da gente estar utilizando esse tempo para que a gente consiga se capacitar mais. Então, nós estamos oferecendo aqui pela prefeitura uma série de apresentações gratuitas dos mais diversos temas, abrangendo as mais diversas áreas. Vamos entrar agora no terceiro módulo com assuntos que também são associados à educação física, mas não diretamente pelo professor de educação física. Vamos, pelo que eu estou sabendo já, até a parte de direito esportivo, vamos ter aí alguma coisa. Então, fica aqui o agradecimento ao professor Anderson pelas 3 apresentações. Serginho, muito boas, pois não? Deixa eu só comentar uma coisa que eu esqueci para a turma que está ainda aí, aguentando a gente falar um pouco. E aí está em cima do tema que você falou. A gente precisa tomar muito cuidado, gente, quando a gente vai olhar os artigos que saem de treinamento de força, tá bom? E eu vou falar o porquê.
porque dia a dia, todo mundo coloca aí, você tem site de treinamentos falando de força, você tem blog de treinamento de força, e você tem artigo científico de treinamento de força saindo adoidado. Mas tomem cuidado, quando vocês forem ler algo relacionado a isso, e a todas as áreas, isso aí eu falo para todo mundo, a primeira coisa que a gente tem que olhar vai na metodologia e veja quantas pessoas participaram desse estudo e quem são essas pessoas. Por quê? Porque a gente vai lá e vê assim, olha, o treinamento X, ele é o melhor treinamento porque ele provoca isso, isso, isso e isso. Quando você vai olhar a metodologia, o treinamento foi feito com 5 participantes, né? E esses participantes não eram treinados. Então, quer dizer, qual a representatividade do resultado de um estudo feito com 5 pessoas frente à população que pratica treinamento de força? É nenhuma. Então, é muito importante a gente ir lá na metodologia, saber com quem foi feito, qual a característica, quantas pessoas, quem são essas pessoas, se tem ou não treinamento histórico de treinamento anterior ou não, se tem doença ou não, para a gente tomar uma decisão se aquilo lá realmente, efetivamente vale ou não para a gente trazer para o nosso trabalho do dia a dia. Tá? Era só essa observação que eu queria fazer. Perfeito, professor. Então, agradecer aí a presença de todos. Novamente, parabéns ao professor Anderson pelas apresentações, na sequência aí, os 3 dias. Para quem perdeu alguma coisa, já foi colocado aqui o link do YouTube da Secretaria, onde vocês podem retomar essas apresentações. Eu fui disponibilizando aqui durante a apresentação o link, né, para o 3º módulo, que a prefeitura já fechou, né, já temos aí todos os palestrantes, etc., só que ele vai abrir só no dia 17, tá? Então, anotem o link aí, por favor, ou procurem depois no próprio site da prefeitura ou da Secretaria de Esporte, vocês vão encontrar. Então, novamente, agradecer também ao professor Marcelo, apesar do boicote, né, agradecer aí pela organização das perguntas nos 3 dias, agradecer toda a equipe da Secretaria de Esportes, o professor Anderson lembrou muito bem, as pessoas que estão nos bastidores que não aparecem muitas vezes, então, Osmir, o Marcelo Lima, né, a Renata, a Ana Paula, a Ana Luísa, a Deise, todo mundo aí que encabeçou esse projeto desde lá na frente, ao nosso secretário José Abrão Júnior, ao Fernando Vanin, nosso diretor, que fez a apresentação aqui no começo e falou do curso. Então, como a gente já colocou, está sendo um momento aqui, além da gente poder ampliar os nossos conhecimentos, a gente também acabar encontrando muita gente. Eu fico olhando aqui no chat, aparecem aí muitos amigos, ex-alunos, professores que trabalharam com a gente, que se encontraram com a gente aí durante o caminho. Então, acho que é uma forma aí interessante da gente também rever algumas pessoas. Então, da minha parte, estou finalizando aqui a apresentação. Parabéns, professor. Serginho, você passou PIN? Fique à vontade. Ah, tá. Eu não ouvi. Gente, olha, eu queria agradecer a todo mundo pela participação, novamente, as pessoas que aí estiveram junto com a gente esses 3 dias, esses 3 incansáveis dias, né? Pedir desculpa pela mudança ali do artigo, mas eu realmente tive que ler muita coisa para trazer algo para vocês, certo? Mas eu acho que ali deu para entender bem a questão dos trabalhos de força e agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado e que vocês tenham aí uma excelente semana e continuem firmes e fortes aí defendendo a nossa profissão e na busca aí do conhecimento.